Olá pessoal, meu nome é Paulo Rodrigues, para quem não me conhece, sou especialista em neuropsicopedagogia, psicomotricidade e atendimento educacional especializado. Em 2017 eu idealizei o projeto do Núcleo de Giz-Cera, que desde então vem fazendo um trabalho com formação de professores e atendimentos educacionais que são bem específicos. Dessa vez eu estou fazendo uma série de 4 vídeos para os familiares, para que eles possam estar auxiliando as crianças nesse momento de ensino remoto. Na semana passada, nós vimos como organizar a rotina de casa com a rotina de estudos. Eu disponibilizei alguns modelos de rotina escolar e observamos alguns pontos, que são fundamentais para poder manter a boa relação com as crianças e conseguir organizar um cronograma em que a criança participe e se sinta útil. Ou seja, a gente está organizando um cronograma onde a criança participa da formação desse cronograma e em seguida ela começa a desenvolver autonomia para poder seguir esse cronograma que ela mesma planejou. Então, o equilíbrio entre incentivar os estudos, realizar atividade no lugar da criança, para quem não tem paciência, e promover a independência é um grande desafio. Então, qual a melhor forma de eu estar auxiliando meu filho com as atividades na escola? Então, com uma certa frequência, as crianças solicitam para realizar as atividades escolares, certo de que os pais vão de alguma forma realizar no seu lugar. E nem sempre os pais sabem até que ponto estão colaborando com a execução dessas atividades ou quando estão realizando pela criança, até no dizer não, no intuito de promover a autonomia. Então é aconselhável falar para essas crianças, que essas atividades escolares, que elas são? Como a gente vai incentivar? De que forma que a gente pode negligenciar esse envolvimento com os estudos do filho? Não tem como. Então é sobre esse tema que a gente vai falar hoje nesse post e você também pode tirar suas dúvidas, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, vamos ver, tem o nosso slide aqui. Em primeiro lugar, a importância da participação da família na vida escolar. Primeiro a gente tem que pensar nessa relação escola e família, de que é extrema importância para o pleno desenvolvimento das crianças, das mais diversas idades, da educação básica, dentro da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e tudo mais. Quando a criança participa e a família participa da vida escolar da criança, os resultados são muito melhores. Assim, temos que pensar que quanto mais os familiares participam da vida escolar da criança e realmente acompanham e se interessam, participando, praticando essa escuta ativa que a gente falou no outro vídeo, melhor será o desempenho da criança em relação à aprendizagem e às habilidades que são necessárias para dar continuidade nos estudos. Então, as pesquisas mostram que o desempenho dos alunos melhora quando os pais acompanham as notas, apoiam a instituição de ensino, proporcionam um ambiente adequado de estudos e chamam a atenção dos seus filhos quando necessário. E não é só nesse momento de estudos remoto, mas é durante todo o período escolar, de vida escolar da sua criança. Então, esse período todo, a criança ela precisa disso, desse acompanhamento. Contudo, é uma faca de dois gumes, Pois dados também mostram que excessos de acompanhamento podem prejudicar os estudantes. Essa cobrança excessiva pode prejudicar a criança. Então, quando a família supervisiona e ajuda demais nas atividades escolares, ela vai estar impedindo o desenvolvimento dessa criança e a construção da sua autonomia. Tá certo? Que é um vídeo que nós vamos falar da próxima vez. Além disso, quando os pais realizam as atividades no lugar dos seus filhos, eles se sentem, na verdade, incapazes. As crianças acham que são incapazes de fazer porque estão fazendo de uma forma errada. E isso vai impactar negativamente na recepção de novas situações de aprendizagem quando ele estiver retornando para a escola, tá bom? Então vamos tentar fazer esse equilíbrio, que é justamente sobre o que nós vamos falar agora, Então, a palavra-chave é equilíbrio. O que é equilíbrio? Então, a família não pode negligenciar a vida escolar da criança, mas também ela não deve controlar todas e quaisquer ações que isso aconteça, pois depende da autonomia intelectual da criança, autonomia moral da criança, que precisa receber responsabilidades cada vez maiores à medida que se torna apta a cumprir esses deveres. Afinal de contas, o papel dos pais ele vai ser principalmente guiar a criança, como eu falei no outro vídeo. A criança ele vai ser orientado aos pais, vai estabelecer metas e os pais precisam se colocar à disposição para ajudar a solucionar todas as dificuldades, desde que isso não signifique assumir atribuições do professor ou da própria criança. Pais não são professores, certo? Então, para a gente atingir esse equilíbrio, como que a gente faz? É preciso que os pais guiem as crianças, que os ensinem,
Opa, parou aqui, travou. Voltando. É preciso que os pais ensinem essas crianças, né? É preciso aí ensinar, por exemplo, a realizar uma pesquisa, seja por meios digitais, seja procurando no dicionário ou por outros meios. O avanço da tecnologia favoreceu completamente a busca dessas informações, mas isso não quer dizer conhecimento. Informação não quer dizer conhecimento. Você transformar a informação que você tem em conhecimento é um trabalho muito grande que nós temos aí. Então é preciso que os pais ensinem a selecionar as informações. Esse é o equilíbrio, essa é a palavra-chave que nós temos. Para atingir esse equilíbrio, vocês têm que sentar junto com seus filhos para realizar as atividades e junto com eles fazer pesquisas, por exemplo, quando é o caso de alguma determinada atividade. Isso tende a ensiná-los a acessar fontes que são mais confiáveis e com precisão. Isso é fundamental para o trabalho da criança. Além disso, esse equilíbrio também depende da palavra brincar, porque brincar é instintivo da criança, toda criança brinca, e é por meio da brincadeira e dessas interações que a criança vai se desenvolver e vai relacionar seus saberes aprendidos. Então, aprender brincando é sempre uma ótima pedida, é ótimo, é maravilhoso. Então, sendo assim, você pode estar utilizando aí de objetos que tendem a despertar a atenção da criança, para as pequenas tarefas escolares, para as pequenas atividades que ela precisa realizar dentro de casa. Equipamentos eletrônicos, eles podem ser incluídos nesse quesito, pois eles contam com alguns programas que são específicos para a aprendizagem, tá certo? Então tem alguns softwares que são criados para alfabetização e questões que são ligadas à matemática também, que já podem ser encontrados para download para uso gratuito, inclusive a leitura de livros e tudo mais. Só que, além disso, eu tenho que pensar como que eu incentivo as crianças na hora de realizar atividades? A gente sempre tem aquela criança que vai ser preguiçosa e não vai querer fazer atividade, que vai ficar falando, eu não quero fazer, eu tô com preguiça, isso e aquilo, até que o pai se enfurece e vai lá e faz atividade pela criança. Então isso não pode acontecer. A criança não quer realizar aquela hora, então, olha, nossa rotina tá assim, assim, assado. Nossa rotina foi combinada desse jeito, nosso cronograma tá assim. E agora, como que a gente faz? Precisa reorganizar essa rotina. Lembra no primeiro vídeo que eu falei? A rotina, ela não é uma questão de seguir a risca, é uma questão de flexibilidade. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, e isso precisa levar em conta quando a gente vai incentivar a criança a estar realizando essas atividades. Então, em primeiro lugar, é fundamental que você tenha paciência para poder explicar ou ensinar as tarefas que vêm da escola, as atividades que vão vir da escola. A criança não aprende na mesma velocidade do que os adultos, né? Eles precisam colocar em jogo diversos conhecimentos prévios para poder estar desenvolvendo habilidades que são necessárias para desenvolver outras habilidades e assim por diante. Lembre-se que as crianças elas contam com os professores dentro da sala de aula, né? Para poder fazer essa mediação de conflitos, realizar as intervenções que são necessárias por meio de perguntas e questionamentos para a criança, mas em casa elas só podem ter o apoio dos pais. Em alguns casos, os professores fazem chamadas de vídeo com a criança. Se vocês agirem com rispidez e perceber que as crianças não podem aprender de imediato, que elas não conseguem aprender de imediato, né, provavelmente elas vão se irritar e ficar com medo até de tirar alguma dúvida. Então isso é muito complicado. E por isso a palavra-chave é equilíbrio. Equilibrar tudo isso. Os sentimentos do adulto, da criança, incentivar a criança na hora certa. Isso não é nada bom. Tá? Tem níveis que a criança vai tentar agilizar ao fazer a tarefa que ela tem que fazer, a atividade, para poder se ver livre disso. Tem muitas maneiras não invasivas, por exemplo, a gente está incentivando as crianças na hora dos estudos, porque brigar e gritar não vai adiantar nada, não ajuda em nada, pelo contrário, só traz posições negativas para a gente e para as crianças. Então, quando você sentir que isso vai acontecer, para, respira, toma um copo d'água, depois você volta, senta e conversa com a criança e pratica a escutativa. Tenta ouvir aquela criança, o que ela está sentindo, o que ela quer, por que ela não quer realizar aquela atividade. Então, elas vão auxiliar na superação de dificuldades da criança, vai aumentar a autonomia na hora de estudar. A família pode proporcionar também um estímulo adequado e um bom desempenho escolar de várias maneiras para a criança. Essa escutativa ela é fundamental. O primeiro e mais efetivo é o próprio exemplo. Quando a criança vê as pessoas que a cercam lendo, pegando livros, lendo, fazendo, tomando atitudes, elas vão fazer isso por meio da cópia, elas vão copiar os adultos. As crianças elas tendem a imitar os adultos. Então, quando os adultos estão investindo em novos conhecimentos, a criança vai passar a admirar eles e essas atitudes e vai começar a imitar.
Também vale a pena a gente conversar e estabelecer metas que são desafiadoras para essas crianças, mas que elas sejam realistas. E oferecer algum tipo de encorajamento sem comprar a criança, tá bem? A tarefa escolar tem que ser agradável, tem que refletir, a criança precisa refletir sobre o seu aprendizado. Assim ela vai poder testar o próprio conhecimento e ter em troca, e ter uma troca, na verdade, né, entre a criança e a família. As crianças pequenas, geralmente, elas não conseguem se organizar sozinhas para fazer essa rotina, para fazer as atividades de casa. Então, é essencial que os pais se dediquem para poder ajudar. Tudo dentro do seu tempo, tudo dentro do seu cronograma, sem atrapalhar a sua organização de casa e a organização da rotina de casa com os estudos, tá bem? Depois disso, a gente vai falar, estabeleça uma rotina apropriada. É claro, nós já falamos sobre ela no começo, já falamos sobre ela no primeiro vídeo, só que além do incentivo por meio de palavras, a criança precisa se sentir segura, né, com a sua família, no ambiente apropriado para a realização dos estudos e dessas atividades escolares. Então é importante que tenha um horário de estudo dentro dessa rotina para a criança. Esse período tem que ser respeitado até mesmo pelos pais, pelos familiares, como nós já falamos no vídeo anterior. Então tem local próprio para estudos, eliminar as distrações, né, na hora de realizar as tarefas, envolver-se nas atividades escolares, estimular a leitura. Além de desenvolver essas habilidades específicas que são relacionadas à oralidade, linguagem, leitura e escrita, os livros são poderosos, eles ajudam a favorecer a aprendizagem de uma forma global. Né? Entrar nesse mundo dos livros. Eles estimulam o raciocínio, a imaginação, ampliam o repertório de conhecimentos das crianças e faz com que elas tenham a bagagem para compreender outros diversos assuntos. Faça dos livros agora, nesse momento, um instrumento de diversão e conhecimento para a família inteira. Só que nesse momento de pandemia, as bibliotecas, os museus estão todos fechados, né? Isso é muito restrito. Então, né, na descrição lá no canal do YouTube, eu vou deixar para vocês baixarem alguns livros, tá? Então tem alguns livros e tem alguns links de museu interativo, tá bom? Eu vou colocar o link lá, acho que são 12 ou 15 livros que eu tenho, que eu consegui disponibilizar para vocês, tá certo? E 5, converse com a criança, é o mais importante, né? O interesse é um grande propulsor na hora de fazer a aprendizagem, mas é muito difícil para uma criança se sentir motivado quando ela não tem uma conexão entre o que ela estuda na escola e o que ela vive ali na vida real. A família pode mudar essa percepção conversando sobre esses temas, fazendo com que a criança, né, fazendo uma ponte, na verdade, entre os fatos do dia a dia e o conhecimento que foi construído na escola. O conhecimento está sendo construído diariamente dentro dessas atividades escolares. Muitas vezes a necessidade de ajuda pode ser proveniente de uma certa carência ou insegurança da criança, mas estimular essa independência, essa autonomia é essencial para que a criança se torne um adulto capaz, né, de tomar suas próprias atitudes, suas próprias decisões, sem depender de outras pessoas. Então, assim, se a criança consegue realizar as atividades escolares sozinha, não deixe de reconhecer a sua autonomia. Reconheça, parabenize a criança. Diga que se sente orgulhoso do seu desempenho, valorize o esforço da criança. Isso é muito importante, tá? Mostra que ela é capaz de superar esses obstáculos, tá bom? Então isso se torna cada vez mais confiante e apta a cuidar das suas próprias tarefas, das suas próprias atividades, desenvolvendo mais autonomia. Em um mundo que é cada vez mais dinâmico, cheio de informações e conhecimentos, pode ser difícil captar esse interesse dos estudantes com assuntos teóricos demais, né? Que acabam sendo chatos. Mas é extremamente importante. Então, muitos deles questionam a utilidade desses conhecimentos teóricos sobre como que eu vou usar isso posteriormente. Para poder minimizar essa sensação, você pode estar trazendo esses conhecimentos para a vida real. Leve as crianças para um passeio na natureza, mostre os animais, as plantas que são estudados nas aulas de biologia. Se você tem bastante acesso à internet, utilize os sites para poder mostrar, fazer pesquisa. Lembra, senta junto com a criança para poder fazer, para poder trabalhar. Não deixa ela fazer sozinha aquilo. Né? O começo da autonomia precisa disso, precisa de uma orientação e uma supervisão, tá bom? E agora nós falamos um pouquinho sobre não ofereça recompensas, né? É muito comum que para poder estimular a criança a fazer alguma atividade, para poder tirar uma nota alta, estudar mais ou realizar todas as atividades, que os pais façam promessas de tipo uma barganha, né? Como presentes, viagens e tal. Ah, se você passar de ano, você vai ganhar tão. Não, ele tem que passar de ano porque ele precisa, é uma obrigação dele. Não é porque ele vai ganhar um presente. Então, por mais que isso funcione e tenha um efeito imediato,
não é nada saudável para o desenvolvimento da criança, nem do adolescente. E isso desenvolve um sentimento de sempre que eu fizer alguma coisa, né, eu mereço algo. E aí, você vai estar criando quem? Tá certo? Vamos parar para pensar nisso? Então, nada de oferecer recompensa. Essa prática vai criar uma ilusão de que, para estar motivado para os estudos, é necessário uma promessa de uma recompensa. Então, sempre vou, para poder eu estudar, eu tenho que ganhar alguma coisa. Para eu estudar, eu tenho que ganhar um tablet. Para poder estudar, eu tenho que ganhar um brinquedo. Para poder estudar, eu tenho que ganhar um tempo livre. Não. Estudar é uma necessidade e nem sempre vai haver uma recompensa naquele momento. Na verdade, os benefícios vão muito além desses bens materiais, né? Então, eles aparecem na forma de sucesso profissional, competência do futuro das crianças, e por isso que é importante ressaltar o porquê esses estudos trazem de bom para a criança, e não tentar subornar a criança, porque essa é a verdade. Você oferece uma recompensa, você está subornando a criança, certo? Então, vamos parar para poder pensar sobre isso. Esses pontos são muito importantes, tá? E agora a gente vê o que fazer se a criança não consegue realizar as tarefas, né, e as atividades da escola. E daí? Em primeiro lugar, a família precisa entender o contexto dessa dificuldade. Praticar escutativa, como eu já falei, vou bater sempre nessa tecla, ou, caso necessário, procure a ajuda de um profissional. Se a criança mudou de escola, por exemplo, recentemente, é possível que ela tenha aí aprendido alguns conceitos prévios que vão interferir no seu rendimento dessa instituição. Então, é o caso de crianças que trocam de escola frequentemente. Então, nesse caso, é importante providenciar ajuda temporária, com um professor particular, né, até você estar solucionando todas essas lacunas com ajuda profissional, tá bem? Outra questão analise ainda se essa dificuldade ela é pontual ou se é um dos conteúdos que vale a pena, né, para todas elas. É muito comum que a criança tenha mais aptidão para determinada área do conhecimento do que para outra. Todos nós somos assim. Então, tudo isso pode ser solucionado com alguns ajustes, conversas, colocando os pontos necessários, para poder estar ajudando as crianças com ferramentas, recursos e metodologias que sejam diferenciadas para esse atendimento específico. Se esse não é o caso, mesmo assim a criança não consegue estar realizando as atividades, o ideal é estabelecer um diálogo com a escola, com a instituição escolar, os professores e toda a equipe técnica, para poder o quê? Ajudar a identificar dificuldades de aprendizagem e, caso necessário, encaminhar algum profissional que avalie a possibilidade de estar utilizando uma ferramenta apropriada para isso, um profissional especializado, tá certo? Então, a gente tem que pensar que é importante a família proporcionar um bom suporte emocional à criança. Isso é a base de tudo, tá? Esse equilíbrio é a base de tudo. Dessa forma, a criança vai se sentir que tem um ambiente em que as pessoas apoiam, que os familiares apoiam, tá? Quando eu digo familiares, eu não estou dizendo pai, mãe, não. Eu digo familiares porque existe a família natural e existe a família estendida, né? Os amigos dos pais que estão ali o tempo todo, os amiguinhos da escola, então que às vezes as crianças mantêm um certo contato. Por isso que eu falo dos familiares, aquelas pessoas que as crianças se sentem à vontade, né, de estar estudando. Então não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, pode ser um tio, um avô, uma avó, mas sempre seguindo esses passos. Não por exemplo, subornar a criança, não oferecer nenhum tipo de recompensa, partir aí, participar desse contexto escolar da criança, tá bem? Então as crianças vão aproveitar muito mais e ter muito mais sucesso na vida escolar quando os familiares estão à parte das tarefas e das atividades que elas estão se dedicando a um tempo para poder acompanhar os filhos nessa realização, né? Então ajude seus filhos aí com as atividades de escola. Também é uma oportunidade para você estar compartilhando e se comunicando efetivamente com essa criança, mantendo esse contato com a criança, mas sabendo que não é um contato de autoritarismo, precisa existir aí uma competência diferente. A gente vai estar falando sobre isso no próximo vídeo, né? Sobre autonomia, construção de autonomia na criança. Então, você deve levar em consideração que à medida que eles crescem, eles devem motivar a independência maior e permitir que eles façam coisas por si só, mas sempre com a sua supervisão e orientação para poder resolver dúvidas. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas, né? Mas primeiro, vamos lá, nós temos aqui os nossos próximos vídeos, que é desenvolvendo a autonomia da criança, que é um desafio possível, né? Que tipo de intervenção realizar, já que eu não sou um especialista, são os nossos 2 próximos vídeos. E nós temos aqui a questão de, gostou da série de vídeos? Então, que tal? A gente está com um valor super acessível, vou fazer um merchan agora. São 4 atendimentos online via Meeting, uma vez a semana por 1 hora.
o acesso ao WhatsApp de segunda a sábado, né, para poder estar tirando dúvida, esclarecimento e conversando sobre as atividades escolares, rotinas e tudo mais. É R$100 por mês, é um valor simbólico, um valor super acessível para poder estar nesse momento. Eu sei que tem gente que está muito apertado, tá? Nos 3 primeiros meses. Primeiro mês é o pagamento à vista. Depois disso, dos 3 primeiros meses, o valor muda, vai para R$150 ao mês. Mas aí também os atendimentos mudam. Eles vão para 5 atendimentos mensais, tá? E esse atendimento, a hora dele vai variar um pouco mais. Vai ser, por exemplo, de 1h30. E esse valor é exclusivo para boleto bancário. Se você gostou, você entra em contato com a gente, tá? Para poder a gente estar conversando sobre isso. Eu tenho bastante gente que já me procurou e já estou trabalhando com isso, tá bom? Então aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês. Se envolva desde o início no processo de escolar da criança. Conheça os professores, conheça o modelo educacional da escola, não deixe de frequentar os eventos, as reuniões, mesmo que elas sejam por videochamadas. Fixe horário de estudos constantes, faça um plano de trabalho organizado para que o tempo seja suficiente para realizar tudo, tá? Apoie seus filhos, trabalhe as emoções com ele, trabalhe essa questão de escuta ativa, dê a ele, seja um bom exemplo, faça o seu trabalho de uma forma organizada, cultive o hábito da leitura e mostre que o correto é estudar por dedicação e não por obrigação, tá? Reconheça as conquistas das crianças, que eles tenham um espaço aí de algum lugar visível na casa, por exemplo, para colocar as atividades dele, os trabalhos deles. Isso é muito bom, você reconhecer a atividade que a criança fez, um desenho, qualquer outra coisa que a criança produza. Comunique-se com o professor do seu filho para poder saber se há alguma dificuldade, se deve receber alguma atenção mais especial. E caso necessário, procure a ajuda de um profissional especializado em atendimento educacional. Isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. Tá certo? Gostou da série de vídeos? Então, ó, só lembrando, nós temos os próximos vídeos desenvolvendo a autonomia da criança, um desafio possível. Gente, esse vídeo é super esclarecedor, todos os pais deviam ouvir sobre o que é autonomia, o que a gente acha que é autonomia e na verdade não é, tá? E o último vídeo é que tipo de intervenção que eu vou realizar, já que eu não sou especialista. Ó, não esquece, a gente está com esse valor acessível, entra em contato com a gente para a gente poder estar fazendo, para a gente estar conversando. E esse valor é exclusivo para boleto bancário, ó, tá bom? Então não esquece disso, tá? Então, ó, ficou na dúvida, quer mais esclarecimentos? Entra em contato comigo, tá bom? Então, ó, esse é o nosso WhatsApp, nosso Facebook e nosso Instagram. Temos um canal no YouTube também. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Instagram e no Facebook. Mas os links vão ficar todos lá no Facebook e no canal do YouTube. Então, se você não segue a página no Facebook, segue a página lá. Se você ainda não curtiu não seguiu a página do Gigiceira no Instagram, curte lá. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do Gigiceira, se inscreve no canal do @ Gigiceira lá no Facebook, lá no YouTube, para a gente poder conversar melhor, você receber todos os vídeos que nós temos, tá? Então, gostou da série de vídeos? Já sabe, entra em contato com a gente para a gente poder fechar tudo e você conseguir desenvolver melhor essa criança sua, tá bom? Então, ó, um prazer estar falando com vocês. Então, até a próxima.